Queridos irmãos, o vídeo que você vai ver agora é muito sério e preocupante. E não importa de que religião você seja, você sendo CCBiano, não sendo CCBiano, concordando comigo ou não, você precisa ver esse vídeo. Porque trata simplesmente da segurança dos seus filhos, dos seus netos ou dos seus sobrinhos. O que eu vou mostrar para você agora aqui, eu faço esse vídeo como um ato de repúdio, torcendo para que alguém tome providências para que isso não aconteça mais. No vídeo que você vai ver agora, uma senhora, uma professora, que aparentemente, pelos costumes que ali se apresentam, ela provavelmente frequenta a congregação cristã no Brasil e se aproveitou da vulnerabilidade das crianças para poder impor a ela as suas práticas religiosas. E por que isso é importante? Porque isso é importante e você deveria se preocupar com isso. Simplesmente porque vivemos em um país democrático de direito, que se a sua frequentadora da mesma igreja que você, ela tem a liberdade de colocar véu na cabeça das crianças, ensinar ela a falar coisas que a professora aprendeu na sua igreja. Isso pode virar contra você, porque vocês também podem ser pego, surpreendido por alguém de uma outra religião que possa estar ensinando os seus filhos a dar um passe, a chamar os guias ou outra coisa do tipo. Portanto, tem práticas que têm que ser combatidos, porque ainda que te favoreça nesse momento e além dela se aproveitar da vulnerabilidade das crianças, isso pode se virar contra você. A escola deve ser um ambiente laico, que não favoreça nenhuma religião, para garantir assim o direito da criança de crença e de suas famílias. Sim, criança também tem direito à crença, porque ela também é um ser humano protegido pelos direitos da Constituição brasileira. Eles devem, no mínimo, respeitar isso. Agora eu vou mostrar para você o vídeo, e após o vídeo, eu vou fazer os meus comentários aqui seríssimo e explicar para você que isso são atos e práticas de fundamentalista religiosos que é um perigo para qualquer sociedade. Dito isso, vamos assistir o vídeo e tire você mesmo suas conclusões. O que você vai ver aqui é uma professora que aparentemente ela é da Congregação Cristã no Brasil. Parece que ela levou vários véus e entregou os véus na cabeça das menininhas. E naqueles atos que você conhece muito bem, que acontece muito nos cultos da congregação, principalmente naqueles onde se manifestam aqueles profetas, a professora pede para as crianças se abraçarem. E sempre tem aquele mais vulnerável que obedece mais, e é esse que é mais usado e chamado, abraça esse, fulano, agora abraça aquele, olha, abraça que é para você sentir Deus. E fazendo as crianças executar práticas e atos que elas não fazem a mínima ideia do que isso significa ou representa. Fora que os pais muito provavelmente nem sabem o que está acontecendo na escola. Pois bem, vamos ver o vídeo, você mesmo. Veja só. Aí, fiz até uma pausa. Observa. Eu pausei que é para que vocês vejam. As meninas estão de véu. Todas elas de véu. E elas olham para a professora, é porque eu tive que esconder a face delas. Inclusive, eu quero deixar isso aqui como uma nota, que o rosto de todas essas crianças foi embaçado, para que a identidade dessas crianças sejam preservadas. E assim será, preservada. Mas veja que as crianças, é que vocês não podem ver, elas estão olhando meio que assustadas, sem saber o que de fato está acontecendo. Para você que não conhece, isso é uma prática dentro dos cultos da Congregação Cristã no Brasil, que essa professora, sendo ela uma fundamentalista religiosa, ela acredita que aquilo que ela acredita está acima
do bem dos outros. Ou seja, ela está colocando acima de direitos fundamentais das outras pessoas, de crença e de segurança dos seus filhos nas escolas. Os pais acreditam que serão protegidos pelos professores e não serão submetidos a nenhum outro tipo de influência que não seja a influência do currículo da escola, que a escola aplica nas crianças. Ficam vendo, aqui a professora está ensinando essas crianças a se abraçarem, né? Praticando um ato de euforia muito visto dentro dos cultos da congregação. Fica vendo. Entendeu como é sentir a presença de Deus, Lara? É ruim? É bom, né? Fazer uma pausa. Você viu a professora falando? Entendeu como é que é sentir a presença de Deus, Lara? Ou seja, é um ato emocionalista da CCB. Pede para que uma pessoa abrace outra. É óbvio que esse toque e esse abraço, ele vai gerar coisas, sensação boas. E os CCBanos choram. E eles dizem que isso é presença de Deus. Eles aprenderam isso. E essa professora está exportando isso para as escolas. Eu, que já sou adulto e entendo muita coisa, não concordo com isso daqui. Será que todos os pais concordam? Se eu, como adulto, não concordo, quem dirá uma criança? Será que a criança tem capacidade suficiente para poder dizer para a professora: não, professora, eu não vou fazer isso? Ela não tem. Ela não consegue se defender. E ainda que a professora fala: você vai fazer, supondo, tá? Você vai colocar o véu e vai fazer. A criança não tem condições de falar: você não pode me obrigar a isso. Não que a criança deveria rebater o professor, mas que a criança deveria saber se defender quando está sendo violada. Vamos ver o restante. E eu já vou explicar mais algumas coisas. Presta atenção. Pode, amor. Todas essas crianças estão aí, ó, vejam só, que estão chorando, ou às vezes até chorando de verdade, porque são crianças, estão se abraçando e chorando ali. E na cabeça dessa professora, segundo o que ela aprendeu, é que essas crianças estão sentindo a suposta presença de Deus, que hoje nós somos adultos e sabemos, né, raciocinar por si próprio, conseguimos identificar essas coisas, a gente sabe que isso não passa de puro emocionalismo. Isso não é presença de Deus. Você viu o risco, meu querido, que os seus filhos estão correndo na igreja? Será que os pais estão aprovando isso daí? Será que isso foi avisado de antecipadamente para os pais no caderninho da escola? Olha, amanhã nós vamos trazer um véu da minha igreja, vou ensinar as crianças algumas práticas litúrgicas da minha igreja e vou ensinar elas a presença de Deus. Vocês acham que todos os pais iriam concordar? Será que eles estão concordando com isso daqui? Isso é um perigo, irmão. Isso é um perigo. Eu tenho mais coisa para falar, mas eu quero terminar esse vídeo. Presta atenção. Desculpa embaçar assim, porque quando embaça demais é porque tem muito rostinhos ali. E a nossa intenção aqui é não expor a identidade dessas crianças, ok? Mas é somente o fato. O que essa professora fez, isso tem que ser falado aqui. Isso tem que ser dito para que não ocorra mais. E eu chamo a atenção das autoridades. Ministério Público. Isso tem que ser investigado, isso não pode voltar a acontecer. Porque na sociedade, gente, a sala de aula é uma pequena amostra da sociedade. Na sociedade, não são todos da congregação cristã no Brasil. O povo brasileiro não é 100% congregação cristã no Brasil. Aliás, é um número pífio. Não chega a 1% da população brasileira.
Então, fazer isso daqui, ou seja, a chance de quase 100% de estar violando direitos e os desejos dos pais. Por isso, esse vídeo é importante. Presta atenção. Olha aqui pra mim, meninos. Olham aqui pra mim. Pietro, o Gael, ele morre de vontade de sentir a presença de Deus. Não tem vontade, Gael? O Gael morre de vontade de sentir a presença de Deus. Como é que ele pode morrer de vontade de sentir uma coisa que ele nunca ouviu falar? Ou seja, provavelmente essas crianças nunca ouviram falar nisso. É a professora induzindo as crianças. Ela está induzindo. E para quem é da CCB sabe que ela está querendo dizer o quê? Sentir a presença de Deus é de ser abraçado. Então ela está agora aqui, ela está orientando uma criança a ir até a outra abraçar para sentir a suposta presença de Deus. Isso aqui é grave, gente. Ela está violando direitos fundamentais das crianças. Vamos ouvir. Não precisa ter vergonha. O Pedro pode te dar um abraço e Deus pode te visitar. Aí, ó. O Pedro pode te dar um abraço e Deus pode te visitar. Ela está praticamente dizendo quem vai abraçar quem, né? Para que eles sintam emoção. É saudável isso? Esse monte de criança chorando? É sério isso? Meu Deus do céu. É porque isso não é uma escola onde está meu filho, porque senão ia virar um fuá. Ia virar um fuá porque eu ia acionar todos os tipos de autoridade e eu ia em todas as instâncias para poder reparar esse dano. Porque isso pode causar sérios problemas psicológicos nessas crianças. A gente nunca sabe. Ninguém pode dizer, não causou nada. Você não sabe. Ninguém sabe. Vamos ver. Ele pode te dar um abraço? Pode? Olha aí. Pausei a tela para vocês verem que são meninos e meninas. Tá ali os meninos. A professora induziu 2 meninos a abraçarem outros 2 meninos. Estão ali abraçados, né? Com o rosto bem colado um no outro, como você pode ver ali, os 2 à direita, né? E os outros meninos encostados na parede, assustados, eles não sabem o que fazer. Provavelmente, essa posição de estarem todos encostados olhando, ela deve ter criado o cenário CCBano, que é assim que se vê em reunião familiar, aquelas coisas. Eles ficam numa roda, né, encostado na parede. E ali alguém começa as manifestações, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Isso aqui é algo grave, irmão. Grave e sério. Isso se chama fundamentalismo religioso. E é por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Porque preste atenção, você já imaginou se o Congresso brasileiro fosse tomado por CCBanos? Vamos só supor que hoje o Congresso todo, tanto do Senado como dos deputados federais, a Câmara, fosse tudo de CCBano, inclusive o órgão executivo e o órgão judiciário. Nós estávamos perdidos. Por quê? Porque muito provavelmente essas pessoas acreditam que a CCB está acima do bem das pessoas. Provavelmente eles iam implantar na lei do país os códigos de moral e ética de conduta da igreja deles. Você ia ter muita gente sem liberdade aí. Civil. Sabe lá como que eles iam aplicar isso? Pessoas que não podem mais sair de casa, pecou de morte, ou não sei o que lá, não pode questionar os irmãos. Provavelmente só ia ter uma televisão. As pessoas só poderiam assistir aquilo que eles falam. Ninguém pode perguntar, ninguém pode indagar nada. Você está entendendo do perigo do fundamentalismo religioso? Querido, nós temos que defender um direito igual para todo mundo. Porque se essas pessoas tivessem força, eles iam transformar no Brasil em um regime teocrático, que significa uma religião é a base da lei. Igual lá no Irã. O Irã é um regime teocrático, ou seja, a lei ela é pautada a partir da religião deles. Então eles impõem à sociedade aquilo que eles acreditam como crença. Eles impõem à sociedade. Então, exemplo, né? Você ia ter aí as pessoas andando na rua, se fosse tudo recebendo, talvez todo mundo
de terno e gravata. Bermudas seriam proibido. Quem sabe até seria um crime contra a lei. Você poderia ter sido preso por estar jogando bola de bermuda. Mulheres de saia a todo tempo. Cortar cabelo, nunca. Talvez seriam proibidos, sabe lá quantos cabeleireiros seriam fechados Brasil afora. Isso é um perigo, isso chama-se fundamentalismo religioso. Eles colocam crianças para copiá-los. Você pode ver que movimentos, tem até vídeos na internet, crianças que não sabem nada, não sabem o que estão fazendo e elas estão pregando, copiando os adultos. Elas estão soltando profetadas, bate o pé no chão, bate a mão na coxa. Crianças de 5, 4, 6, 7, 8 anos imitando os adultos. E eles acham bonito isso e glorificam a Deus por isso. É a mesma coisa quando você vê lá naqueles lugares do Irã, do Paquistão, e você fica chocado quando eles pegam uma criança e ensinam elas desde criancinha, eles doutrinam ela que elas precisam talvez se explodir para que Allah seja glorificado, ou às vezes tem crianças tirando foto com armamento pesado na mão. Aquilo está sendo feito com o consentimento dos pais que se orgulham daquilo. Eles se orgulham daquilo. É igual isso daqui. Essa professora ou outras pessoas estão se orgulhando porque na cabeça dela isso aqui é um bem maior do que o respeito à individualidade das pessoas. Gente, tome muito cuidado, isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Se você não quer cair em um regime teocrático ou você não quer que o seu filho seja surpreendido por práticas como essa, você tem que defender que a sociedade não pode ter religião. A gente tem que respeitar todo mundo. A religião de todo mundo. A crença, a influenciar crianças, a crença, isso são coisas que tem que ser feito dentro de casa pela própria família. E esse direito da família educar os seus filhos sobre que religião, sobre o que ele deve aprender, não pode ser violado de forma alguma, principalmente quando a criança está longe do pai e está sob a tutela de uma outra pessoa que deveria proteger essas crianças, mas é justamente essa pessoa que está colocando, né, essas crianças em situação de vulnerabilidade. Vamos terminar de ver o vídeo. Olha lá os meninos. Tadinho. Essa imagem está parada assim porque, né, não tem o rosto de nenhum deles. Inclusive os rostos que aparecem, você pode ver, tá com um tampãozinho ali, quadradinho, escondendo o rosto dessas crianças. Como o menino de baixo aqui também tá com o rostinho um pouquinho coberto, porque ele virou de frente, a gente cobre. Agora, como eles estão de costas, né, ou até de meio perfil, além da deixa, né, que pode, porque não tá mostrando o rosto da criança. Vamos ver. Olha aí, gente. TP, dá um abraço no seu amigo, no Gael. Igualzinho o culto da congregação, gente. Cultos, as rodas de oração. Para quem conhece, sabe que essa mulher está aplicando. Ela provavelmente é uma fanática. Ela é uma fanática que frequenta esses movimentos de oração e ela está levando isso para dentro da escola. Se você perguntar para essas crianças por que é que você está fazendo isso, ela não vai saber explicar. Se perguntar para ela, olha, a professora disse que você está sentindo a presença de Deus, o que é sentindo? O que é a presença de Deus? Ela não vai saber explicar. A prova de que está fazendo só porque estão mandando. E isso é violação da criança. Isso é grave, rapaz. Eu tô indignado com esse vídeo. Presta atenção. Dá um abraço no Gael. Sem ter vergonha, Gael. A gente tem que agradecer a Deus, falar glória a Deus. Olha aí, gente. As meninas, todas com o rosto coberto, claro, véu na cabeça. Muitas dessas aí não sabem nem o que quer dizer esse véu. Não sabem nem o que quer dizer esse véu. A professora botou esse véu na minha cabeça e eu tô aqui, né? Tô com esse negócio aqui. E atendendo a professora que está dando ordem para eles fazerem isso, ou aquilo outro. E as crianças fazem porque acreditam que a professora está fazendo algo correto.
Elas acreditam, porque elas são orientadas pelos pais a acreditar no professor e a respeitar o professor, como aliás deve ser. Mas nesse caso aqui, as crianças foram colocadas em situação de vulnerabilidade. Irmãos, se alguém conhecer essa escola ou algum lugar, esse vídeo deveria ser levado ao Ministério Público da região, para que o Ministério Público avaliasse se isso merece ou não uma investigação. Se fosse na escola do meu filho, eu ia tomar providência. Ia tomar providência contra a professora e contra a escola. A gente ia fazer boletim de ocorrência e ia acionar o Ministério Público. E quem me conhece aqui na região sabe que eu faria isso. Nós vamos para cima. Criança, não, gente. Passou do limite. Criança, não. Fale e ensina suas maluquices para quem vocês quiser que vão para dentro desses templos cinza. Eles estão aí, então eles escolheram estar aí. A criança na escola, não. Aí passou do limite. E é simplesmente lamentável se aproveitar da pouca capacidade de discernimento dessas crianças para se impor, para impor as suas convicções religiosas. Isso é um abuso de poder que essa professora está fazendo. É uma completa desconsideração pelos direitos dos alunos, das crianças e também da própria família dessas crianças. As crianças, meus irmãos, nas suas idades tão pouquinhas, elas são facilmente influenciadas, porque ainda não possuem autonomia para compreender e combater aquilo o que elas não aprovam. Elas simplesmente fazem e obedecem. Elas não sabem as consequências que têm esses atos religiosos. Elas não sabem nem dizer se isso está ao contrário ao que os pais acreditam, aos que os pais ensinam. Ela não sabe dizer se é a favor, se é contra, se está igual, se não está. Todos nós sabemos que essa prerrogativa de ensinar os filhos o caminho religioso ou qualquer outra coisa do tipo, isso é uma prerrogativa única e exclusiva dos pais. A escola não pode induzir isso. A atitude dessa professora, isso fica nítido, a invasão que ela está causando aí na esfera íntima da família e na liberdade de crença. Isso são direitos fundamentais da criança e da família. Eu espero que medidas sejam tomadas para que isso não volte a acontecer com essas crianças e nem em nenhuma outra escola. É crucial que as instituições de ensino reforcem aos professores a importância da ética profissional e, é claro, o respeito aos direitos humanos, garantindo que a escola e a sala de aula sejam um espaço de aprendizado para todos e não de indução religiosa. Bom, esse é o vídeo que eu faço de alerta. Tive que fazer esse vídeo aqui. Não deu para ver isso e fingi que não vi. Não dá mesmo. Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz do Senhor Jesus.